O milagre que mudou a vida de Paulo, a fé que venceu a sarcoidose. Paulo Oliveira sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele dividia seu tempo entre o ofício de mecânico e os cuidados com a família, a esposa, Ana, e a filha caçula, Sofia, de apenas 9 anos. A vida não era fácil, mas eles viviam com dignidade, até que um diagnóstico médico abalou tudo. Sofia começou a apresentar sintomas estranhos, cansaço extremo, febre persistente e manchas avermelhadas na pele. Depois de vários exames, o médico confirmou o pior, sarcoidose, uma doença inflamatória rara que afetava seus pulmões e pele. Os remédios eram caros e o tratamento incerto. Paulo se viu afundando em dívidas, enquanto a saúde da filha piorava a cada dia. As noites eram de choro, com Ana orando em silêncio e Paulo se sentindo impotente, questionando até mesmo sua fé. Foi então que Dona Maria, uma vizinha que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, o abordou após ver sua angústia. Paulo, meu filho, você já tentou levar sua filha para a igreja? Lá, Deus opera milagres todos os dias, disse ela com convicção. Paulo, que havia se afastado da fé anos atrás, relutou. Mas o desespero falava mais alto. Não tenho mais para onde correr, Dona Maria. Se Deus pode ajudar, eu vou, respondeu com a voz embargada. No domingo seguinte, Paulo entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O ambiente era diferente de tudo que ele já havia visto. Pessoas orando com fervor, pastores ungidos ministrando a palavra com autoridade, e um clima de fé que parecia tangível. Ao ser recebido por um obreiro, Paulo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Deus vai te ouvir, irmão. Aqui milagres acontecem, disse o obreiro, colocando a mão em seu ombro. Naquele dia, o pastor falava sobre a importância da fé inabalável. Ele citou casos de cura, de libertação financeira de famílias restauradas. Paulo chorou. Quando chegou o momento da corrente de oração, ele se ajoelhou no altar, segurando a mão da filha, que mal conseguia respirar sem tossir. Senhor, eu não sei se mereço, mas peço por minha filha. Que orá, por favor, suplicou enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. O pastor se aproximou, ungiu Sofia com óleo consagrado e orou com autoridade. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder. Paulo sentiu algo sobrenatural naquele momento. Sofia, que antes mal conseguia ficar de pé, respirou fundo e sorriu fracamente. Pai, eu me sinto melhor, sussurrou. Nos dias seguintes, Paulo não faltou a nenhuma reunião. Participou da Fogueira Santa de Israel, levou a filha às vigílias de oração. E mesmo com pouco dinheiro começou a separar o dízimo e as ofertas como um ato de fé. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas da nossa obediência, ensinou o pastor em uma campanha de prosperidade. Paulo acreditou, e algo começou a mudar. Uma semana depois, Sofia voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora surpreendente, a inflamação nos pulmões havia regredido, e as manchas na pele estavam desaparecendo. O médico, espantado, não tinha explicação. Isso não é normal. É como se a doença simplesmente tivesse recuado, disse ele, incrédulo. Paulo sabia a resposta, era o milagre de Deus. No domingo seguinte, ele subiu ao altar para dar seu testemunho. Com Sofia ao seu lado, agora sorridente e cheia de vida, ele contou como a fé na Igreja Universal havia mudado tudo. Eu cheguei aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus me mostrou que quando a gente confia nele de verdade, não há doença, não há dívida, não há problema que não seja vencido. O pastor, emocionado, abençoou a família e reforçou. Isso é o poder da fé. Quando você entrega tudo a Deus, Ele age. Hoje Sofia está completamente curada. Paulo, que antes mal conseguia pagar as contas, viu sua oficina prosperar depois que começou a honrar a Deus com seus dízimos. Ana, que antes vivia em desespero, agora serve na igreja como obreira, ajudando outras famílias que chegam com suas dores. A lição que Paulo aprendeu foi simples, mas profunda. A fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito. Na Igreja Universal, eu aprendi que milagres não são coisas do passado, são para quem crê, hoje. E assim, mais uma história de vitória foi escrita nas páginas da fé, provando que onde há um coração sincero e uma igreja que ora com unção, Deus age de maneira extraordinária. A notícia da cura de Sofia se espalhou rápido pela comunidade. Vizinhos que antes olhavam com desconfiança para a família agora chegavam com lágrimas nos olhos, pedindo oração. Muitas pessoas que haviam abandonado a fé, ao verem o milagre, começaram a frequentar os cultos, buscando a mesma transformação. Um dia, durante um culto de libertação, uma mulher chamada Marisa se aproximou de Paulo. Ela carregava nos braços um menino de 5 anos, Lucas, que nasceu com uma doença rara nos ossos e nunca havia conseguido andar.
Os médicos disseram que ele passaria a vida em uma cadeira de rodas. Marisa, já sem esperanças, ouviu falar do testemunho de Sofia e decidiu tentar. Pastor, eu não tenho mais forças, ela chorou, apertando o filho contra o peito. Mas se Deus curou a menina da sua família, talvez ele possa fazer o mesmo pelo meu filho. Paulo, com os olhos brilhando de emoção, colocou as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a orar com autoridade. Senhor, o mesmo Deus que levantou Sofia do leito da dor é o Deus que está aqui agora. Em nome de Jesus, eu determino que esses ossos se fortaleçam, que cada célula seja restaurada. Lucas, levante-se e ande. O culto inteiro parou. Todos os olhos estavam fixos naquele menino, que pela primeira vez na vida tentou mover as pernas. De repente, um tremor percorreu seu corpo. Ele empurrou os bracinhos contra o colo da mãe como se quisesse descer. Marisa, trêmula, o colocou no chão. E então, aconteceu. Lucas deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em gritos de alegria. Marisa caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto o filho, sorrindo, corria em direção aos braços de Paulo. É um milagre! É um milagre! As pessoas gritavam, levantando as mãos para o céu. Naquela noite, mais uma família experimentou o poder de Deus. Marisa, que antes vivia em depressão, hoje é uma das líderes do grupo de oração da igreja. Lucas, que os médicos disseram que nunca andaria, agora corre pelo pátio da CCB, brincando com outras crianças que também receberam suas curas. Paulo, ao ver tudo aquilo, não conseguia conter a gratidão. Isso aqui não é obra nossa, ele dizia emocionado aos novos irmãos que chegavam. É Deus mostrando que ele não mudou. Os mesmos milagres que Jesus fez há 2000 anos, ele faz hoje, aqui nesta igreja. E assim, a cada culto, mais vidas eram transformadas. Pessoas com dívidas impossíveis recebiam empregos inesperados. Casamentos destruídos eram restaurados. Doenças terminais desapareciam depois de uma simples oração. Porque na congregação cristã no Brasil, não se ensina apenas a teorizar sobre a fé. Ali, as pessoas aprendem a viver ela. E quando a fé é colocada em prática, Deus age. E as histórias de vitória? Elas não param de acontecer. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Havia anos lutava contra uma depressão profunda que a mantinha presa em casa, sem forças nem para cuidar dos filhos. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos haviam desistido. Não tem mais jeito, disseram. Mas sua cunhada, que havia sido curada de uma enfermidade no culto, não desistiu dela. Vem comigo só uma vez, insistiu. Se não mudar nada, pelo menos você tentou. Marisa entrou relutante, sentou-se no fundo do salão, os olhos baixos. Quando o irmão que presidia o culto começou a falar sobre o poder de Deus para libertar, algo dentro dela estremeceu. Não eram palavras vazias, eram testemunhos reais, pessoas ao seu lado que choravam de alegria porque haviam sido livres de vícios, de dores, de medos. E então, como se Deus estivesse falando só com ela, o irmão disse: há alguém aqui que sente como se estivesse em um poço sem saída. Mas Deus está estendendo a mão agora. Levante-se e venha. Marisa não sabe como, mas se viu de pé tremendo, caminhando até o altar. Mãos se estenderam para segurar as dela. Irmãos oraram com fé simples, mas firme: Senhor, libera esta filha. Não houve gritos nem teatro, apenas uma paz estranha que encheu seu coração. E então, como se uma nuvem escura fosse arrancada de dentro dela, Marisa sentiu algo sair. Não era mais a mesma. No dia seguinte, acordou com um desejo que não sentia há anos: viver. Preparou café para os filhos, cantou enquanto arrumava a casa, sorriu sem motivo. A família não acreditava. Os vizinhos, que a viam como uma sombra, agora a encontravam no mercado, conversando, rindo. O que aconteceu com você? Perguntavam. E ela respondia com os olhos brilhando: encontrei Jesus. De verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto enfrentava sua própria batalha. Viciado em drogas desde a adolescência, havia perdido tudo: a esposa, o emprego, a dignidade. Uma noite, depois de mais uma dose, caiu em um beco, certo de que ali morreria. Mas um irmão da CCB, que distribuía sopa para moradores de rua, o viu e não passou reto. Levou-o para casa, deu-lhe um banho, uma refeição quente e um convite. Amanhã tem culto às 10. Vamos juntos? Roberto foi por educação, sem esperança. Mas quando entrou na igreja e viu homens que antes eram como ele, agora de ternos, sorrindo, abençoando suas famílias, algo quebrou dentro dele. No momento da oração, caiu de joelhos e chorou como nunca. Não pediu por palavras bonitas, apenas balbuciou: Deus, me tira dessa. E Deus ouviu. Os irmãos o acolheram, arrumaram-lhe um trabalho na padaria de um irmão, e a cada dia,
Roberto sentia a vontade pelas drogas enfraquecer. 3 meses depois ele estava batizando-se nas águas, com a ex-mulher e os filhos na plateia, chorando. Pensei que você estava morto, ela disse, abraçando-o. Mas Deus te trouxe de volta, respondeu ele. Essas histórias não são exceções. Todos os dias em alguma congregação pelo Brasil, alguém recebe um milagre que médicos, terapeutas ou juízes disseram ser impossível. Não é sorte. Não é coincidência. É a mesma fé que moveu os apóstolos, a mesma unção que quebrou cadeias há 2000 anos, agindo hoje porque Deus não mudou, e sua igreja continua sendo um lugar onde o impossível se torna real. E assim como Paulo, Marisa e Roberto, milhares descobrem que a CCB não é apenas uma religião. É um lar, um lugar onde Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. E as histórias? Elas continuam sendo escritas, uma a cada culto, uma a cada vida que se entrega de verdade. Porque quando a fé é viva, os milagres não param. No interior de Goiás, uma pequena cidade chamada Buriti Alegre guardava um segredo de dor dentro de uma casa simples de tijolos à vista. Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho na roça, passava as noites em claro, ouvindo os gemidos de seu filho, Lucas, de 17 anos. Ele estava acamado há quase um ano, vítima de uma doença rara que os médicos chamavam de degeneração neuromuscular progressiva. Os especialistas de Goiânia tinham sido claros, sua coluna está se curvando como um arco, seus pulmões vão parar de funcionar, e não há nada que possamos fazer. Prepare-se para o pior. Mas Dona Maria não aceitou. Toda semana, mesmo com o corpo cansado da lida no campo, ela levava Lucas nos braços até a congregação cristã no Brasil. Os irmãos oravam, impunham as mãos, e ela voltava para casa com uma esperança que ninguém entendia. Filho, Deus vai te curar, ela sussurrava enquanto passava o pano úmido em sua testa febril. Lucas, já quase sem forças para falar, só conseguia responder com um sorriso fraco. Até que veio aquele domingo. O culto estava cheio, o coro cantava glória a Deus nas alturas, e o irmão que presidia falou sobre a fé que remove montanhas. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, pediu para que orassem por Lucas novamente. Desta vez, algo foi diferente. Enquanto as mãos dos servos de Deus tocavam sua cabeça, Lucas sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o invadisse. De repente, ele moveu os dedos. Depois, a mão toda. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Levanta, meu filho, gritou uma irmã ao seu lado. E Lucas, que não andava há meses, tentou se erguer. Primeiro apoiado, depois, com suas próprias pernas trêmulas, deu um passo. Depois outro. A congregação inteira explodiu em louvor. Homens tiraram os chapéus, mulheres levantaram as mãos, e até as crianças que brincavam do lado de fora, correram para ver o milagre. Lucas andou até o centro do salão, abraçou a mãe e disse, Mãe, eu tô curado. Os médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam que sua coluna, antes severamente curvada, estava alinhada. Os músculos antes atrofiados respondiam normalmente. Isso não tem explicação científica, admitiu o neurologista. Mas Dona Maria já sabia a resposta. Não precisa de explicação, doutor. Foi Deus. Na congregação, ele faz o que a medicina não pode. Hoje, Lucas trabalha na lavoura ao lado do pai, corre atrás dos irmãos mais novos e toda semana está na CCB, não mais como um doente, mas como um testemunho vivo. E quando alguém pergunta como tudo aconteceu, ele sorri e diz, basta acreditar, porque onde há fé, Deus age. E na congregação, a fé nunca falta. Essas histórias se repetem. Em Recife, uma mulher surda desde nascença ouviu pela primeira vez o som de um aleluia. Em Porto Alegre, um homem libertou-se de um vício que o destruía há 20 anos após um único culto. Em Manaus, uma família que havia perdido tudo nas enchentes recebeu não só um teto, mas uma nova esperança quando os irmãos da CCB chegaram com alimentos, colchões e a palavra certa. Deus não esquece dos seus. Não são lendas. São fatos. Registrados em corações, confirmados por médicos, celebrados em lares. Porque a congregação cristã no Brasil não é apenas um lugar de reunião. É um campo de batalha espiritual onde o inimigo é derrotado, onde as cadeias se quebram, onde a vida vence a morte. E o mais lindo, qualquer um pode fazer parte dessa história. Basta entrar, ajoelhar e dizer, como tantos outros, Senhor, eu creio. Faz em mim o teu milagre. Em uma pequena cidade do interior de São Paulo, uma mulher chamada Maria chorava todas as noites no quarto escuro, apertando contra o peito os exames que confirmavam o pior, um câncer agressivo, sem esperanças, segundo os médicos. Ela já havia perdido a mãe para a mesma doença e o medo a paralisava. Até que em um domingo de manhã, arrastada por uma vizinha,
entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Não sabia orar direito, não conhecia os hinos, mas quando os irmãos começaram a clamar em voz alta: Senhor, cura nossa irmã, algo dentro dela estremeceu. Naquela noite sonhou com um homem de túnica branca que lhe disse: levanta, a tua fé te salvou. Ao acordar, não sentiu mais as dores que a torturavam há meses. Os novos exames? Limpos. O médico atônito escreveu no laudo: remissão espontânea, causa desconhecida. Maria sabe a causa. Ela ainda guarda o exame antigo dentro da Bíblia, como prova de que Deus ouve até o choro mais silencioso. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, um jovem chamado Carlos vivia nas ruas, viciado em crack, roubando para sustentar o vício. Sua família já o havia dado como morto. Até que uma irmã da CCB, ao passar pela Cracolândia, viu seus olhos vazios e, em vez de desviar o olhar, sentou-se ao seu lado na calçada suja. Deus te ama, meu filho, ela disse, enquanto lhe estendia um pão e um folheto com o endereço da igreja. Carlos jogou o papel no chão, mas guardou as palavras. Dias depois, arrastado por uma fome que não era do corpo, apareceu na porta da congregação, sujo, tremendo. Os irmãos não o julgaram. O abraçaram. O banharam com água e oração. E naquele dia, enquanto o coro cantava Lava-me, Senhor, Carlos caiu de joelhos e chorou como nunca. Hoje ele é diácono, e toda semana volta àquelas mesmas ruas, não para roubar, mas para estender a mão a quem ainda está perdido, como ele esteve. Em Belo Horizonte, um casal à beira do divórcio chegou à igreja apenas para dar uma última chance. Ele alcoólatra, ela depressiva. Sentados nos bancos separados, ouviram o pregador falar sobre o poder da oração em conjunto. Desafiados, joelharam lado a lado pela primeira vez em anos. Não foi fácil. As lágrimas caíram com amargura, as palavras saíram engasgadas. Mas algo mudou quando ela segurou sua mão e sussurrou: vamos tentar de novo, em nome de Jesus. Hoje eles lideram um grupo de casais na igreja, e seu testemunho é simples: Deus não conserta só vidas, Ele conserta laços. Até os mais quebrados. Essas histórias não são exceções. Todos os dias, em alguma congregação espalhada pelo Brasil, alguém recebe a visita de Deus de um jeito que nem esperava. Um homem paralítico abandona a cadeira de rodas. Uma mãe recebe de volta o filho que estava em coma. Um desempregado encontra trabalho no dia seguinte à oração. Não é sorte. Não é coincidência. É a mão do Senhor agindo através de uma igreja que não prega apenas a palavra, mas vive a palavra. E o melhor de tudo, você também pode ser parte disso. Não importa o que você já fez, não importa quão fundo esteja o seu poço. Na congregação cristã no Brasil não há casos perdidos, só almas que ainda não encontraram o caminho de volta para casa. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar. Basta acreditar. Porque onde há fé, Deus faz o impossível virar história. E a sua maior alegria? Escrever a sua. Era uma tarde quente em um bairro simples de São Paulo, daquelas que o asfalto parece derreter sob os pés. O sol batia forte nas paredes descascadas da pequena casa de Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados, mas que ainda guardava uma centelha de esperança. Ela havia perdido o marido há 2 anos, vítima de um infarto fulminante, e desde então, a vida parecia uma luta sem fim. As contas se acumulavam, os filhos cresciam com fome, e as noites eram longas, regadas a lágrimas e orações sussurradas entre soluços. Naquela tarde, enquanto arrumava a mesa para o jantar que não sabia como iria colocar, Dona Maria ouviu um barulho na porta. Era a irmã Carla, uma obreira da congregação cristã no Brasil que morava ali perto. Com um sorriso tranquilo e uma Bíblia na mão, ela perguntou: Maria, você já pensou em vir conosco na igreja? Hoje à noite tem um culto especial, e eu sinto no coração que Deus tem algo para você. Dona Maria hesitou. Já tinha ouvido falar da igreja, mas nunca tinha ido. O orgulho e o cansaço falavam mais alto. O que adiantaria? Deus já não me ouviu até agora. Mas algo na voz da irmã Carla a tocou. Talvez fosse a paz que emanava dela ou a certeza com que falava. Vem, Maria. Só hoje. Se não gostar, não volta mais. E assim, com as crianças de mãos dadas e o coração apertado, ela entrou pela primeira vez nas portas da CCB. O templo era simples, sem luxos, mas cheio de uma energia diferente. As vozes unidas nos cânticos, as mãos levantadas em adoração, o perfume da fé que parecia pairar no ar. Quando o pastor começou a pregar sobre a providência divina, Dona Maria sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Era como se cada palavra fosse dirigida só para ela. Deus não esquece dos seus. Mesmo quando o caminho parece escuro, Ele está preparando a luz. No final do culto, o pastor fez um chamado: se alguém aqui está passando por uma luta, venha à frente.
Deus quer tocar sua vida hoje. Dona Maria não pensou duas vezes. Com lágrimas escorrendo, ela se levantou e caminhou até o altar, arrastando consigo anos de dor e desespero. As irmãs a cercaram, colocando as mãos sobre ela e orando com uma fé que contagiou até os mais céticos. E então, algo aconteceu. Naquela mesma noite, enquanto ainda estava no templo, o telefone de Dona Maria tocou. Era uma antiga patrão, donos de uma pequena padaria no bairro, ligando para oferecer um emprego. Maria, precisamos de alguém urgente. Você pode começar amanhã? Ela mal conseguia acreditar. Não era um salário alto, mas era o suficiente para colocar comida na mesa e pagar as contas mais urgentes. E o mais incrível? A ligação veio exatamente no momento em que as irmãs oravam por seu sustento. Mas Deus não parou por aí. Na semana seguinte, enquanto Dona Maria arrumava as prateleiras da padaria, um cliente entrou e reconheceu suas habilidades com doces. Você não é a Maria que fazia aqueles bolos maravilhosos anos atrás? Era o dono de uma confeitaria maior, que há muito procurava uma doceira talentosa. Em menos de um mês, ela estava trabalhando em um lugar melhor, com um salário que permitia até sobrar um pouco no final do mês. As crianças voltaram a sorrir. As noites de choro deram lugar a noites de gratidão. E Dona Maria? Ela não faltava a um único culto. Toda vez que entrava na igreja, olhava para trás e via o caminho que Deus tinha aberto onde antes só havia paredes. Eu pensei que estava sozinha, ela costumava dizer às irmãs, mas Deus estava só esperando eu dar um passo para ele. E assim, mais uma história de milagre se juntou às tantas outras que ecoam pelos templos da congregação cristã no Brasil. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E o maior milagre não é só o pão que apareceu na mesa ou o emprego que veio do nada. É o coração que se encheu de fé, a alma que encontrou paz, a vida que ganhou sentido. Hoje Dona Maria não é mais a mesma. Ela é uma das primeiras a chegar na igreja, sempre com um prato de doce para compartilhar, um abraço para quem está triste e um testemunho vivo de que, quando Deus entra na história, nada fica igual. E se você passar por ela um dia, vai ouvi-la dizer, com os olhos brilhando, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta entrar. Basta acreditar. O milagre que mudou tudo. Aquela noite, quando Dona Maria abriu a porta da cozinha e viu a mesa posta com pães ainda quentes, não teve dúvidas. Era a mão de Deus. Mas o milagre não parou ali. No dia seguinte, um antigo conhecido apareceu com uma proposta de trabalho, algo simples, mas suficiente para sustentar sua família. E como se o céu estivesse consertando cada peça quebrada, seu filho, que há anos se afastara, ligou chorando pedindo perdão. Mãe, sonhei com o Senhor Jesus. Ele me disse para voltar. O milagre não foi só o pão, nem o emprego, nem o filho de volta. Foi Deus mostrando que, quando confiamos, Ele não apenas provê, Ele restaura. Dona Maria entendeu. A fé não é esperar que as coisas mudem, é deixar que Deus mude nós enquanto esperamos. Hoje, ela repete aos que cruzam seu caminho. Deus não tira a tempestade, mas entra no barco com a gente. E quando Ele está no barco, até o vento obedece. Porque o maior milagre não é o que recebemos, mas quem nos tornamos ao crer. Lição: a vida não se trata de esperar sinais, mas de ser o sinal, de que mesmo nas cinzas, Deus escreve histórias de renovação. Basta dar o primeiro passo. Ele já deu o seu.